Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui conosco e agradecer também a presença de pessoas que estão participando via internet, que é muito importante para nós esse evento. É o primeiro evento, um webinar que nós estamos fazendo na área veterinária. Eu acho que é um grande passo, uma inovação para a Roliba. A Roliba tem feito recentemente uma série de webinars na área humana, obviamente, que é um âmbito que a gente já trabalha há muitos anos. Porém, a área veterinária sempre foi importante para nós e agora a gente quer dar uma ênfase especial nisso. Estamos muito felizes de poder contar com a doutora Juliana, vou apresentá-la, é um currículo extenso, eu preciso até ler, mas fico muito feliz e orgulhoso de tê-la aqui conosco. A doutora Juliana Falcato Vecina, ela é médica veterinária e patologista pela Unesp, Universidade de Renome, Universidade Estadual Paulista, mestre, doutora e pós-doutora pela Universidade Estadual de Campinas. É um currículo brilhante, a gente está muito feliz por tê-la aqui. Muito obrigado, doutora, e boa sorte na apresentação. Bom, acho que, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? As pessoas que estão aqui assistindo pessoalmente e aqueles que estão via internet. A ideia é iniciar uma linha de estudos dentro da medicina veterinária. Bom, então, no princípio, o que a gente pensou? Primeiro, englobar os aspectos pré-analíticos, né? Que é um ponto muito importante para o quê? Para termos um resultado confiável do seu exame complementar. Bom, todo mundo sabe que o laboratório clínico ele é a ponte, né, entre o clínico e o seu diagnóstico. É importante uma ferramenta para quê? Para a obtenção do diagnóstico clínico eficaz, né? O acompanhamento e o prognóstico desses seus pacientes, bem como o acompanhamento da resposta ao tratamento. É importante também lembrar que o laboratório serve as análises clínicas para a gente ter critérios de normalidade nas diferentes espécies e manter o delineamento dos fatores de risco evolutivos. Mas, para a gente ter isso aqui com qualidade, a gente tem que pensar principalmente no que diz respeito aos fatores pré-analíticos. O que é isso? Os fatores pré-analíticos, diferente do que normalmente acontece no laboratório humano, onde o paciente vai ao local para fazer a sua coleta, muitas vezes na veterinária, diferente do caso de hospitais veterinários que têm um setor de patologia clínica interno, ou então as universidades, grande parte, o que acontece? O veterinário vai a campo realizar essa coleta. Ou então a clínica não tem um laboratório clínico. E aí o que acontece? De 40% a 75% dos erros acontecem durante a fase pré-analítica. Tá? Bom, quais são os pontos que a gente vai conversar hoje? Dando continuidade à definição de fase pré-analítica, a gente tem, então, desde o passo da coleta, que muitas vezes é feita externo, né, até o transporte e armazenamento disso para chegar para a manipulação do laboratório. Tá? Então, eu acredito, assim, na minha opinião, o diferencial mesmo é esse. Muitas vezes, as pessoas que realizam a coleta externa não têm tanta experiência ou ainda não adquiriram o suficiente de experiência como um patologista clínico que está habituado a fazer a sua coleta. Dentro da fase pré-analítica, a gente tem duas principais categorias. A gente vai abordar cada ponto delas. A técnica de coleta, bem como a manipulação entre as análises, e um ponto muito importante, os fatores biológicos. Vamos conversar um pouquinho sobre controle de qualidade, né? Também visando essa qualidade dos resultados e o fato de utilizar um laboratório veterinário versus um laboratório humano. Bom, primeiro ponto, aonde acontece a maioria dos erros, né? Técnica de coleta e manipulação antes da análise.
É importante lembrar que todo veterinário tem que, principalmente aquele que encaminha o seu resultado externo, ele tem que preencher de forma adequada a identificação desse animal. Desde o tubo de coleta até a ficha desse animal. Porque muitas vezes, alguns pontos importantes vão fazer com que o patologista, ou quem vai receber esse exame, vá conseguir ter certeza do seu resultado e da qualidade. Primeiro ponto, a idade. Né? Existem fatores predisponentes, doenças mais comuns em animais mais jovens, como mais comuns em animais idosos. O sexo, mesmo ponto. A gente sabe que são doenças predisponentes para fêmeas, a gente tem ainda a influência hormonal nas fêmeas, da mesma forma que acontece com o humano, então a gente pode ter alteração de exames. O mesmo acontece com o macho. A raça, eu acho que a raça é uma coisa muito importante. Existem particularidades entre as raças. Um exemplo é o Akita, por exemplo. O Akita é uma espécie onde as hemácias deles são menores. Esses animais, eles apresentam microcitose. É fisiológico, não é uma alteração. Tá? Já em contrapartida, a gente tem um poodle demonstrando macrocitose, aumento das hemácias. Então, muitas vezes, você detalhar que raça é esse animal que está entrando, esse exame que está entrando dentro do seu laboratório, pode auxiliar para você ter certeza da qualidade do seu exame. Né? Porque você pode ter um hematócrito normal, mas o VCN aumentado. E nem por isso é uma enfermidade, e sim porque é um poodle. O mesmo acontece com raças de grandes animais. Né? A gente tem valores de referência diferentes entre cavalos de corridas e animais de tração. Tá? Tão importante. Outro ponto, espécie. Né? Descrever qual espécie. Eu já passei por uma situação em que eu recebi 2 amostras. No momento que eu fui realizar o diferencial, a espécie não havia sido descrita. A sorte que, de acordo com a experiência, a gente sabe que principalmente os granulócitos, eles são diferentes entre as espécies animais, o formato do grânulo é bem diferente. Então, um patologista clínico experiente, ele consegue identificar. Mas digamos que não haja essa diferença, a pessoa não tem experiência. O que aconteceu? Eu peguei um tubo onde estava identificado felino, e era um sangue de felino. E o outro tubo que estava identificado felino era o sangue de cão. Então, numa dessas, a gente libera um resultado totalmente errado para o clínico, né? A postura ideal, obviamente, é ligar e conversar com o clínico, mas, assim, é um ponto muito importante, identificar a espécie. O horário de coleta, né? Por quê? O horário de coleta. Como eu comentei, a gente tem... O que acontece? Muitas vezes essas coletas não são feitas dentro do laboratório clínico, ou a clínica não possui um laboratório. Essas amostras são encaminhadas para externo, para análise externa. O tempo em que o sangue fica em contato com o anticoagulante, ele vai levar o que? Alterações morfológicas. Né? Então, o ideal seria que ou o esfregaço seja realizado no momento de coleta, ou então esse esfregaço seja feito em até 24 horas. Aqui ilustrando, a gente pode ver um monócito extremamente fagocitado, que microscopicamente, para mim, seria um monócito ativado. Esse tipo de formação, essa quantidade de vaporização, ela pode ocorrer se esse sangue for armazenado por muito tempo, se essa coleta for muito antiga. Esse tipo de alteração, quando patológica, ela acompanha muitas vezes hemoparasitoses, né, que a gente conhece como as doenças do carrapato, como enfermidade de hemoparasitoses. Então, pode levar a uma dificuldade de interpretação desse resultado. Então, tomar cuidado com isso. Obviamente, na ficha, se esse animal já está recebendo uma medicação também importante. Né? Eu acho que o exemplo clássico são os glicocorticoides. Os glicocorticoides levam a alterações no leucograma. Então, a gente vai observar um leucograma com estresse. Pode ocasionar, inclusive, hiperglicemia em felinos. Tá? E, obviamente, o jejum. O jejum, o
ideal seriam 12 horas, mas a gente sabe que também existe uma particularidade dentro da veterinária. Qual é? Muitas vezes esse animal já chega extremamente debilitado na sua clínica. E ele não está em jejum, mas você precisa coletar esse material. Obviamente você vai coletar, né, para realizar essa análise, mas estar ciente que, dependendo da situação, o ideal é o jejum de 12 horas. Dependendo da raça, às vezes mais. Por exemplo, Schnauzers, muitas vezes a gente precisa realizar jejuns de 16 horas. Tá? Bom, e aí? Fiz a minha ficha bonitinha. Com tudo isso, o patologista vai ficar extremamente feliz. Né? Vai ajudar bastante ele. Eu tenho que escolher o tubo de coleta. Qual exame que eu quero fazer? Né? Então, a gente tem a conversão das tampas, né, de acordo com o tipo de anticoagulante. Os tubos com EDTA são ideais para hematologia em mamíferos. Tá? Por quê? Eles mantêm a morfologia celular, desde que o esfregaço seja feito com 24 horas. Tá? Ou o quanto antes. Porque, mesmo com o EDTA, ele, com o tempo, vai alterar a morfologia dessa célula. Do diferencial. O plasma obtido pelo EDTA também pode ser utilizado para alguns bioquímicos. Tá? Nem todos, normalmente a gente utiliza os kits bioquímicos que também são utilizados no laboratório humano, né? Como são testes colorimétricos, a gente tem essa possibilidade. Se você verificar o datasheet desses bioquímicos, ele vai te falar, pode usar plasma do EDTA, pode usar soro, pode usar plasma. A heparina, ela também é utilizada para alguns bioquímicos, para obtenção do plasma, tendo uma vantagem sobre o tubo seco, que não há necessidade de aguardar a retração de coágulo para a obtenção do soro. Né? E também é utilizada para a parte hematológica de répteis e aves, né? Lembrando que essas duas espécies possuem hemácias dominadas. O citrato de sódio ele é um anticoagulante ideal para a realização dos coagulogramas. A gente sempre respeitando, né, a quantidade de sangue e o anticoagulante, né, nesse caso é 1 ml de citrato para cada 9 ml de sangue. Então ele é o ideal para as análises de coagulação. Enquanto o fluoreto de sódio, ele inibe a glicólise. Enquanto o sangue, as células estão em contato com o anticoagulante, ela está consumindo a glicose disponível naquela amostra. O fluoreto, ele inibe essa glicólise, então ele é um anticoagulante ideal para as dosagens glicêmicas e de cetonas. Ah, mas eu não tenho esse tubo na minha clínica. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente coletar com o meu tubo seco, tá? Esse pode ser um tubo seco com gel ativador de coágulo ou não, e processar esse material o quanto antes. Separar o quanto antes essa amostra sérica das células que estão ali em dispensão. Obviamente, sempre respeitando o tempo de retração de coágulo, né, que gira em torno de 30 a 60 minutos, dependendo da espécie. Por que respeitar isso para então centrifugar essas amostras? Para evitar a presença de hemólise, que vai interferir na confiabilidade dos seus resultados. Ainda conversando um pouquinho sobre a escolha do tubo de coleta, um ponto muito importante que a gente sabe que acontece, que é muito difícil a coleta. Dependendo da espécie, eu acho que todo mundo sabe como é difícil segurar um gato, né? Como é um animal tranquilo, né? Às vezes, se ele está saindo do ambiente totalmente diferente, muitos gatos nunca saíram da casa deles. Então, entra no ambiente estranho. Então, é um animal extremamente estressado. É uma coleta difícil. E aí, o que acontece? Eu não consigo a quantidade de sangue que eu preciso. Né? Todo tubo de coleta, ele tem especificado a quantidade de sangue necessária para o anticoagulante. E aí, eu coloco num tubo de 4 ml, 500 microlitros de sangue. E aí eu vou ter uma hemodiluição. Vou ter muito mais anticoagulante do que sangue. Eu vou ter o quê? Diminuição de série vermelha, que não vai me responder. Realmente esse animal não vai ter uma anemia. Né?
crenação, aqui a gente ilustra a crenação. O que é a crenação? É uma alteração das hemácias, porque ela está dentro de uma solução hipertônica. Então, essas hemácias, elas se retraem e ficam com esse aspecto, porque eu tenho na minha amostra a maior quantidade de anticoagulante do que de sangue. Hoje no mercado, a gente tem disponibilidade de tubos com menores valores, menores quantidades de sangue. Né? A gente tem tubos para até 300 microlitros de sangue, 0,3 ml. Tá? Não tem. A gente sabe que algumas clínicas não têm a disponibilidade, o custo é muito alto, que reduz o custo. Prepara um tubo com a quantidade de EDTA de anticoagulante para uma amostra menor. Né? Já aconteceu de casos, porque a gente sabe como é difícil. Às vezes não é um gato, mas sim é um filhotinho. E a gente tem um volume certo adequado para a coleta. Homogeneização. Esse é outro ponto. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo um shake. Né? Pega lá a sua amostra, faz um shake. Não, gente. Né? Homogeneizar com uma certa delicadeza, o ideal por um tempo de 1 a 2 minutos. Para quê? Para que não ocorra a formação de coágulos, né? Agregação plaquetária. Por quê? Isso 2 pontos. Primeiro, vai interferir no seu resultado. Segundo, se você está trabalhando com equipamento automatizado, vai interferir na análise, porque ele é feito por impedância, então imagina um agregado plaquetário, de repente vai ser contado como monocócito. Ou pior, vai entupir o equipamento. E aí você vai ficar sem seu equipamento, vai ter que esperar, né, vir algum técnico para te auxiliar. Então isso é muito importante. E existe uma sequência de tubos, né, porque nem sempre a gente consegue fazer uma coleta única. O ideal, se caso for fazer o coagulograma, a primeira coleta ser relacionada ao tubo com citrato, né? E na sequência, o tubo com EDTA e então o tubo seco. Tá? Bom, e aí? Fiz minha coleta, mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre bioquímico. Coletei só o tubo de EDTA, mas eu preciso fazer meu hemograma e eu preciso fazer as minhas análises bioquímicas. Pode. Só que tomar cuidado na hora de interpretar. Por exemplo, se eu tenho um tubo sérico, aquele tubo seco e um tubo de EDTA, os resultados, os valores de referências, eles divergem se você está analisando de um tubo do soro ou do plasma do animal. Então, tomar esse cuidado. Tá? Por exemplo, algumas enzimas, como a AST e a creatinina quinase do soro do bovino, é maior do que no plasma. Então, tomar cuidado para ter certeza da confiabilidade desse resultado. Por exemplo, eu quero isolar várias proteínas por eletroforese, sempre utilizar o tubo sérico. Porque a presença do fibrinogênio, ele atrapalha a migração das proteínas. E também eu posso ter um resultado totalmente inadequado se eu usar o plasma. E aí, por que essa história de soro ou plasma? O que acontece? Né? Quando a gente vai obter o soro, a gente não espera a regressão do coágulo, então não tem uma coagulação. Durante esse processo, a gente pode ter vazamento de potássio, a gente pode ter degradação de alguns peptídeos, sequestros de alguns analitos, por exemplo, o cobre. Então, essas coisas vão estar com resultado diferente. Então, se eu quero analisar, dependendo do que eu quiser analisar, talvez eu escolha. Eu vou querer um soro, ou eu vou querer um plasma. Bom, e aí? Fiz a identificação, escolhi o tubo adequado, vou realizar a coleta. Existe um volume, né, que você pode retirar da espécie, que ele não pode ser sempre menos que 7,5% do peso corporal desse animal. O ideal é que todos os exames, toda a papelada de exame que você vai fazer, você faça da mesma coleta. Ideal. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue. Primeiro, o proprietário, por exemplo, o proprietário é muito carente. Eu preciso escolher qual exame ele vai fazer. Certo? Ou então, eu fiz o
de exame, de acordo com o resultado, ele me deu uma linha de pensamento. Então, agora eu vejo que, além do hemograma e minha função renal, eu vou precisar também de uma função hepática. Tá? Investigar para chegar no fundo do diagnóstico desse animal. Existem locais adequados para coleta, né, vasos que facilitam um pouco a vida do patologista ou mesmo do clínico. Os animais experimentais, a gente pode utilizar uma cauda, dependendo da situação, se você for realizar a eutanásia desse animal. Pode ser uma veia cava, por exemplo, ou então uma cardiocentese. No caso dos pequenos animais, a gente pode utilizar jugular, veia cefálica, safena. A gente vai ver um pouquinho o posicionamento desses animais para as coletas. Outro ponto importante em relação à coleta é qual agulha eu vou utilizar, né? Caso eu vá trabalhar, que é o mais comum dentro da veterinária, agulha e seringa, né? Então, tomar cuidado com a escolha, né? As de pequenos calibres são ideais para a função auricular. Por quê? Vou fazer uma coleta da safena desse animal para coletar minha amostra. Pode ser que sua amostra venha toda hemolizada, porque o calibre é muito pequeno dessa seringa. Então, para os pequenos animais, o ideal é você trabalhar com a 25,7 ou então com a 25,8, enquanto os grandes animais, a gente já trabalha, por exemplo, com a 40,12, com uma punção venosa, de forma adequada. E aí? Posso só fazer com seringa e agulha? Não, existem vários outros artifícios que podem facilitar a sua vida. Existem as coletas a vácuo, apesar de a gente encontrar que alguns autores comentam que o uso do vácuo para a veterinária, esse tubo foi feito, né, para a pressão humana e não para o animal. A minha experiência, a gente trabalhava com grandes animais, usando coleta a vácuo. Eu trabalhei durante todo o mestrado com cães, eu não tive problema com qualidade na amostra. Muito pelo contrário, facilitava a minha vida. Né? O tradicional, trivial, né, agulha e seringa. E a gente tem disponível esse, eu confesso que eu conheci agora na PetSouth. Eu achei muito interessante, porque eles têm tubos para várias quantidades de sangue, né, volumes bem pequenos, de 1,2 ml de sangue a 300 microlitros, e você tem isso aqui que você acopla e faz uma punção única e vai trocando os tubos. Isso aqui não é um tubo a vácuo, ele tem um êmbolo como uma seringa. Então, talvez, dependendo da sua rotina, esse tubo facilitaria muito a vida do patologista e do clínico para ter uma qualidade de amostra. Aqui os sítios de coleta, nós temos então o jugular, né, o gatinho, a cefálica, do canino. Aqui, mostrando uma coleta com tubo a vácuo no equino, e aqui já utilizando a seringa, o posicionamento do suíno para obtenção, para essa realização dessa função venosa, e aqui o bovino. Como vocês podem ver, os animais estão bem contidos. Isso também é importante. Às vezes você vai fazer uma coleta a campo, e aí você só tem você. Isso dificulta, né? Então, uma contenção, ou você ter pessoas estagiárias na sua clínica que auxiliam na contenção desse animal, também ajuda a facilitar a coleta desses animais e, consequentemente, a qualidade dessa amostra. Aqui ilustrando alguns répteis, né? A cauda de um lagarto, jugular de uma tartaruga, na asa de aves, tá? São locais onde a gente pode realizar a coleta. Bom, como eu havia comentado, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz a punção utilizando agulha e seringa, né? Lembrar que é importante remover essa agulha para desprezar o sangue pela parede do tubo, né? Homogeneizar delicadamente. Por quê? Eu já vi pessoas que na pressa não tiram assim a agulha e furam o tubo e desprezam toda aquela amostra sob pressão ali dentro. O que acontece? Vai hemolizar,
vai alisar suas hemácias, você vai ter uma amostra hemolizada que vai interferir no seu resultado. Tá? Bom, e aí, fiz minha coleta, maravilha. Né? Vou encaminhar para o laboratório realizar a análise. Duas situações. O ideal seria centrifugar, se eu vou trabalhar com soro ou com plasma, centrifugar e encaminhar só o material. Obviamente, nem todas as clínicas, eu diria a grande maioria, com exceção daquelas que têm laboratório juntos, tem uma centrífuga. Então, encaminhar mais rapidamente essa amostra, no caso, se for uma amostra para análises bioquímicas. Tá? No caso do hemograma, preferencialmente realizar o esfregaço, mesmo que não seja um esfregaço com qualidade, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer um esfregaço lindo, maravilhoso. Mas, se essa amostra vai levar mais de 24 horas para chegar no laboratório, é muito bom que a pessoa faça o esfregaço, pelo menos para o patologista dar uma olhada nessas células e comparar com aquele material que ele fez a lâmina depois. Tá? A temperatura também toma cuidado, né? Temperatura ambiente para amostras em até 2 horas. Refrigeração, normalmente vai refrigerado. Muitas vezes, já aconteceu, o motoboy chega lá com isopor e o sangue em contato com o gelo. Isso também favorece a hemólise. Então, não tem um estante para inserir os tubos, colocar dentro de um copinho, colocar o gelox em volta para fazer uma atmosfera de refrigeração. E não essa amostra em contato direto. Tá? Congelamento e descongelamento. Isso é um ponto importante também que pode influenciar nos resultados, principalmente os bioquímicos. Né? Não vai conseguir realizar tudo ao mesmo tempo, todas as análises, alicota esse material. Só descongela aquilo que você vai utilizar. Tá? Outros materiais, como urina, líquidos cavitários, líquor, devem ser analisados o quanto antes. Né? Muitas vezes, a gente tem coisas que são fotossensíveis, tanto para a bioquímica como na urina. Acho que o exemplo clássico é a bilirrubina. Né? A bilirrubina é fotossensível. Então, você vai encaminhar esse material para fora, tampa o tubo. Coleta no tubo âmbar. Não tem um tubo âmbar? Papel alumínio. Né? Passa o papel alumínio em volta desse tubo, seja de urina, seja bioquímico, para encaminhar. Tá? E, obviamente, a história da hemólise, que é o mais comum, tanto no laboratório humano quanto no veterinário. A carinha dela aqui, né? Então, ela ocorre, seja por trauma, quadros lipêmicos, quando não tem o jejum, a lipemia, ela favorece a hemólise, né? Por alterar a camada lipídica dessas células. Então, muitas vezes você tem lise, né? Soluções hipotônicas, calor excessivo, né? Vai encaminhar lá para o laboratório e deixa ali em cima do vidro do carro, sabe? Ali usa a amostra até chegar no laboratório. Já vi isso. Acontece. Aí isso tudo vai o quê? Alterar resultados, vai levar massas reduzidas, aumentar os HCM. Né? Então você vai ter resultados influenciados por isso. Então aqui um resuminho só, para vocês terem uma ideia dos tempos de cada uma das análises. Né? Então a gente tem o quê? O hemograma, o ideal fazer em até 24 horas, os líquidos muito rápido, né? E a história da bilirrubina fotossensível. Bom, e aí a gente comentou sobre a coleta e a manipulação até as análises, né? Eu acho que isso é uma coisa bem rotineira de todos. E os fatores biológicos? Alguns a gente já comentou, que é a história da raça, né? Do sexo, mas existe, por exemplo, o estado nutricional, que é a história da ausência do jejum, né? A lipemia, ela é bem comum, principalmente associada às alterações endócrinas e metabólicas, mas ela está muito ligada à ausência do jejum. O que acontece? Ela vai facilitar a hemólise, como a gente já conversou, consequentemente vai para o HCM e os valores de hemoglobina elevados. Existem artifícios, além, obviamente, da realização do jejum, para melhorar essa
essa amostra? Existem. Você utilizar uma ultracentrífuga, né, que não é uma coisa tão comum, né, todo laboratório que tem. Ou então, isso aqui, eu já fiz bastante, que é refrigerar, né, e aí o que acontece? Como normalmente a gordura, os lipídios leves, que são responsáveis por essa cara leitosa do soro, eles ficam na parte superior e você trabalha com a amostra na parte de baixo. Ou então usar clarificadores. O problema dos clarificadores é que eles interferem nos resultados de alguns bioquímicos. Tá? Então, o primeiro passo seria pedir para o proprietário fazer jejum e fazer uma coleta nova, né? Para então você tentar os outros artifícios. Outro fator biológico que pode acontecer, né, muitas vezes associado às doenças, seria a hiperbilirubinemia, né, as icterícias, seja ela por um aumento de produção de bilirrubina, que muitas vezes está associado à hemólise, né, a destruição acelerada dos eritrócitos, que seria o que a gente chama de icterícia pré-hepática, ou então a gente pode ter um aumento da presença da bilirrubina livre devido a uma diminuição da conjugação e captação pelos fígados, pelos hepatócitos, que é a icterícia hepática. Da mesma forma, a gente pode ter ela devido a uma diminuição da excreção da bilirrubina. O que acontece? A gente vai ter o quê? Um plasma ou um soro amarelo. Né? Lembrando que dentro das espécies a gente tem um índice de icterícia dentro desses animais. Né? A gente tem os herbívoros, por exemplo, apresentam um soro, uma quantidade de bilirrubina livre maior. Então, de novo, a história de você preencher de forma adequada a sua ficha. Tá? Tanto a hemólise quanto a lipemia e a bilirrubina, elas vão interferir o quê? Na leitura dos bioquímicos, né? A gente usa o quê? Até normalmente o espectro por transmissão de luz, né? O espectrofotômetro. Né? E aí o que acontece? Tendo essas moléculas, você não vai ter uma transmissão da luz de forma adequada. Então você pode ter alteração ou aumento ou diminuição das suas análises. Outro fator biológico que é bem comum dentro da veterinária é a excitação. Né? Então, o animal nunca foi para o veterinário ou nunca saiu de casa. Você vai ter uma liberação de adrenalina nesses animais, que vai fazer com que ocorra o recrutamento de células que estão no pulmão marginal do endotélio. Aqui a gente tem um corte transversal de um vaso. Então, aqui nós temos as células que ficam aderidas ao endotélio vascular. E, devido a essa liberação de adrenalina, você tem a saída dessas células para a circulação. Por exemplo, o cão, para cada neutrófilo circular, ele tem 2 marginais. O gato, então, nem se fala. Para cada um, pelo menos 3 marginais. Então, imagina, durante o meio do estresse, a gente vai ter um aumento, né, uma leucocitose fisiológica nessas espécies. E também pode ocorrer o que é uma contração esplênica, que também vai fazer com que altere os valores dos seus exames. Lembrando que aqui, essa alteração, principalmente ligada à série branca, ela é transitória. Então, às vezes, você deixando o animal, acalmar, fazer uma nova coleta, você pode ter melhores qualidades de exame. O gato é um pouco difícil acontecer isso, porque está sempre estressado, né? Outras coisas que também estão ligadas às condições ambientais, né? Altitude, né? A gente sabe que os locais mais altos têm uma concentração de oxigênio menor. Então, a gente tem um quadro de hipóxia, então, muitas vezes você vai ter um aumento, principalmente da série vermelha. Os animais, importante perguntar, né, se está vermifugado ou não, porque a presença de parasitas também vai alterar esses seus resultados. Migração, isso é mais comum em aves migratórias, você pode ter uma variação. O exercício, né, aqui a gente lembra de novo a história dos equívoros que são utilizados para corrida, né, os animais de exercício. Os exames também vão ser, as referências também vão mudar de acordo com a intensidade e a duração da atividade física.
O estresse, a gente já comentou, mas só em relação ao glicocorticoide, né? A medicação. Mas o estresse, por si só, ele libera o glicocorticoide endógeno. E aí a gente vai ter um quadro de leucopenia por estresse, que normalmente é caracterizado por leucocitose com neutrofilia, ou linfopenia e eosinopenia. Pode ocorrer também uma hiperglicemia por estresse nos animais, e não ser necessariamente devido a um distúrbio endócrino, como o diabetes mellitus. E outra coisa que é bem comum, né, que hoje, do jeito que as coisas estão no mundo, os poluentes. Dependendo do local, os poluentes têm ações semelhantes aos fármacos. Então, também você vai ter alteração dos resultados desse mundo. Bom, então até agora a gente focou os dois principais pontos que mais ocorrem nos erros pré-analíticos. Então, você tomar um cuidado em fazer uma coleta mais tranquila, né, de preferência com função única, respeitar a quantidade de anticoagulante e sangue no seu tubo de coleta, fazer uma homogeneização de forma adequada, saber da história desse animal, lembrando que a clínica sempre é soberana, mas auxilia o patologista a liberar um resultado confiável. Tudo isso vai o quê? Favorecer o diagnóstico e o prognóstico desse animal. Mas existem outros artifícios, além desse cuidado, que pode auxiliar na qualidade do seu exame, que seriam os controles de qualidade. Bom, então, coleta, estocagem, transporte, tudo isso a gente já conversou. Mas existe o quê? Existem padrões comerciais que podem e devem ser utilizados. Tá? A gente, em relação aos bioquímicos, a gente sempre recebe o kit, vem um padrão bioquímico conhecido junto com o kit. Em relação à hematologia, a gente tem disponível isso no mercado. Então, a gente tem padrões com os valores conhecidos, tanto para valores elevados quanto normais, e diminuídos, que devem ser utilizados principalmente as pessoas que trabalham com os equipamentos automatizados. Toda a rotina, antes do início dela, esse material deve ser utilizado. Para quê? Para você ver se o seu equipamento está preciso, se ele está calibrado, e ter certeza do seu resultado. Tá? É importante que as pessoas que são responsáveis pelo laboratório tenham treinamento, sejam peritos no que faz, tenham cuidado com a limpeza de material. Né? A gente sabe que existem softwares disponíveis, existem guias para auxiliar tanto na veterinária, no laboratório humano já é mais comum, principalmente o uso de POPs e softwares, e muitas vezes proficiência desses laboratórios, dependendo do porte do laboratório veterinário. A gente não tem isso de rotina, mas é importante implementar, né, para manter a reprodução e rastreabilidade desses dados, né, consequente a confiabilidade de tudo isso. E, obviamente, a análise interlaboratorial e intralaboratorial é um ponto importante também para a gente pensar dentro da veterinária. Obviamente, se você for fazer interlaboratorial, tem que ser com a mesma amostra, né? Para ter certeza, e o mesmo equipamento, obviamente, para ter certeza desse exame. E aí, posso usar o que vai garantir, além de todos esses cuidados, a confiabilidade do meu laboratório? Qual a diferença e o laboratório veterinário versus o laboratório humano? A gente tem uma tentativa constante, né, de aprimorar a tecnologia humana para a veterinária. A gente sabe que diferente do laboratório humano, no laboratório veterinário, os veterinários que são clientes. Então, são os veterinários que encaminham a amostra, são os veterinários que encaminham o material ali para fazer aquela coleta. Tá? Então, dá para expandir o laboratório humano para a veterinária? Sim, desde que a gente tenha um veterinário, um equipamento específico para a área de veterinária, um treinamento, por quê? Pode ocorrer contaminação de amostras do equipamento humano com
com amostras veterinárias. Então, é ideal que você tenha um setor veterinário. E que esses exames sejam realizados por profissionais capacitados. Por quê? As características físicas e morfológicas são diferentes. Tá? A granulação das células, a resposta frente às alterações são diferentes. Já são diferentes entre as espécies. O cão responde de um jeito, o bovino responde de outro durante a inflamação. As tecnologias usadas e muitos dos marcadores são totalmente distintos. Então, é importante que tenham equipamentos voltados para a veterinária. Tá? E, obviamente, a história da contaminação, que só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi um equipamento humano que foi contaminado com sangue de ave. Né? E, como eu comentei, a massa de ave era ampliada e o equipamento estava contando como se fosse um eritroblasto. Tá? Então, tomar esses cuidados. Tá? Então, a partir do momento que você tem um cuidado em toda a sua fase pré-analítica, como vocês lembram, equivale a quase 2 e quase 3/4 dos erros de um laboratório, a gente vai ter o quê? Que o conhecimento dos aspectos pré-analíticos ajudarão a gerar exames complementares confiáveis e seguros, proporcionando, então, um adequado diagnóstico, prognóstico e monitoramento terapêutico dos animais. Eu acho que agora, não sei se a gente vai... Eu acho que, assim, o importante é o início, né? Não sei se temos algumas dúvidas, estou aberta. Não, como eu comentei, por exemplo, existem o ideal é você seguir a bula do kit que você está usando, seja dependente da marca. Lá ele vai te dizer se você pode utilizar plasma DTA, se você ele deixa utilizar para DTA ou só para heparina. Um exemplo, acho que o mais comum, quando você vai fazer a heparina, por exemplo, você não pode utilizar. Então, tomar esse cuidado, ele pode colar, né? Pode ir lá, abrir, serve para isso. Está lá a bula, você abre a bula e vai verificar se você pode ou não utilizar o plasma obtido do tubo PDTA. E, obviamente, lembrar que se você fez um hemograma com essa amostra, depois centrifugou, dependendo do tempo que você centrifugou, você pode ter hemólise nessa sua amostra. E ele pode influenciar seus resultados. O problema da sedação é que ela vai influenciar no seu resultado. Né? Mesma história da medicação. Então, vai influenciar no seu resultado. Então, às vezes, você retirar o proprietário da sala, né? Ter uma equipe que possa te ajudar com qualquer animal, é legal. Também você não vai realizar a sedação de todos os animais que você vai realizar a sua coleta. Né? Tem um risco também da sedação. Então, pesar isso. Caso não tenha solução, você não consegue conter, é impossível lembrar que o que você utilizar de sedativo vai interferir no resultado. A gente não tem nenhum estudo. Eu tive até uma colega que iniciou um estudo semelhante sobre isso na universidade para ver a qualidade dessa amostra, né, do motoboy, do trânsito. Então, assim, entregar pelo menos uma caixa de transporte, né, com a estante, explicar para ele qual a condição que ele vai colocar esse gelo ali, né, trazer essa amostra refrigerada, tentar o mínimo possível não sair costurando e chacoalhando aquilo ali. A gente sabe que na prática isso não vai acontecer. Então, assim, saber, você já tem o conhecimento de que você pode ter essas complicações na sua amostra, interpretar o resultado com cuidado. Então, ter certeza, veio hemolizada, né, essa amostra, qual o histórico do animal? Meu animal tem um histórico de presença de carrapato, né, apatia, coisas que podem levar a crer que essa hemólise foi, por exemplo, ocasionada por uma babesiose, ponto. Os outros achados do exame diz respeito a isso? Não, só tem hemólise,
Foi uma coleta muito tranquila. Provavelmente foi o transporte.